Em uma de nossas reflexões, nós falamos que somos agentes transformadores do mundo. Mencionamos que deveríamos transformar o mundo em que vivemos, uma vez que este jaz no maligno. Também dissemos que esta transformação deveria acontecer por meio das forças que agem em direção das causas que Deus advoga, que são a justiça, a verdade, o amor, dignidade, culto ao único Deus verdadeiro, saúde. Por fim, dissemos que a igreja é a que possui a maior responsabilidade para a transformação do mundo, embora não seja o único veículo para o agir de Deus. Mas, sem dúvida, é o veículo que Deus escolheu prioritariamente para a manifestação de sua vontade, para dar o exemplo à humanidade de como se deve viver. Portanto, uma vez conscientes de que a igreja tem a grande responsabilidade de ser a agente de transformação, quero hoje ver junto com vocês alguns passos práticos para que essa transformação aconteça. Para isso é necessário que a igreja se torne evangelizadora. Creio que nesta área todos os cristãos têm consciência de seu dever. Entretanto, são poucos que verdadeiramente agem de forma evangelizadora. Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. A melhor contribuição que podemos dar ao nosso país, à nossa cidade, é ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Portanto, devemos usar todos os veículos possíveis para a evangelização. Pregação em praças públicas, distribuição de folhetos, televisão, rádio, internet e outros meios. Quanto maior o número de homens convertidos a Deus, maior será a chance de que a sociedade tenha princípios éticos e morais corretos. Homens maus serão induzidos a viverem de uma maneira boa, pois no mundo em que vivemos hoje, homens bons são induzidos a viver de uma maneira má. Outra ação da igreja para contribuir na transformação do mundo é que ela se torne discipuladora. A igreja de Cristo, assim como recebe a ordem de evangelizar, recebe juntamente com essa a de discipular, conforme podemos ver em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Discípulo é aquele que anda nos passos do mestre. O discípulo ele não só estuda a vida e os ensinos do mestre, como ele vive como mestre. Dizem que hoje somos 35%, ou talvez um pouco mais, de evangélicos em nosso país. E aí levanta a seguinte pergunta: que marcas temos deixado em nossa sociedade? Jesus deixou marcas profundas que até hoje são marcos e referência para toda a humanidade. E nós, seus seguidores, que marca temos deixado? Creio que nossa evangelização tem sido agressiva e deve continuar a ser cada vez mais agressiva. Contudo, se não há transformação em nossa sociedade, na medida em que crescemos, é porque temos falhado em algum ponto. Quando evangelizamos uma pessoa e esta aceita o Evangelho, sua vida deve ser transformada. Não creio que o mundo será transformado apenas com a conversão dos seres humanos. Eu digo isto porque é de se supor que dentro da igreja a maioria de seus membros sejam convertidos. Entretanto, ocorre com muita frequência dentro das igrejas adultérios, roubos, mentiras. Creio que isto ocorre porque não damos muita ênfase ao discipulado. O ensino da palavra deve ocupar na igreja um lugar de grande importância, porque uma criança sem alimento morrerá.
A igreja tem que ter espaço para que haja milagres, para que haja curas, mas é preciso, mais do que isso, ter discipulado. Muitos crentes só gostam de ir nos cultos das bênçãos. E quando fala-se ensino, fogem. Fogem da escola bíblica, fogem dos grupos de estudo da palavra. E estes geralmente não conseguem se desprender de suas vidas. Vêm na igreja, mas em busca de seus interesses, querendo que Deus lute pelos seus interesses, querendo que Deus construa o seu reino. Vivem ainda uma vida egoísta. Não estão dispostas a abandonar o eu, os seus interesses, os seus sonhos, para lutar pelas causas que Deus luta. Abrir mão de suas vidas, perdê-las para ganhar a de Cristo Jesus. E quero ainda dizer que se a igreja pretende ser uma igreja transformadora do mundo, é preciso que ela se torne consciente de seu ministério profético. O que é profetizar? É falar em nome de Deus. O profetismo é ação de denúncia e enfrentamento da realidade. Entendo que a igreja por muito tempo ficou em silêncio, não agiu como profeta, como veículo da manifestação de Deus, que luta pela liberdade, pela justiça, paz, saúde e todas as causas do reino de Deus. Entretanto, acredito que ela está aos poucos se libertando da síndrome do avestruz e tomando posição profética. A igreja tem que estar consciente do seu ministério profético, pois aquela que ora, venha o teu reino, está se colocando à disposição para lutar pela justiça, pela paz, pela misericórdia, pela cura dos enfermos, pela libertação dos oprimidos, por tudo aquilo que é valor, é significativo dentro do reino de Deus. Não se luta em silêncio, não se denuncia sem abrir a boca. É necessário sair às ruas, mostrar o que Deus diz a respeito dos caminhos tomados pelos homens que possuem autoridade. Vejamos alguns exemplos bíblicos. Mateus capítulo 22, verso 15 ao 22. Jesus confronta o poder romano ao separá-lo do divino. Lucas capítulo 13, 31 a 32. Confronta o poder de Herodes, não aceitando a decretação de morte imposta por este. Em Marcos capítulo 11, verso 15 ao 18, confronta agora o poder dos religiosos, que permitiam o uso de instrumentos de adoração para obtenção de lucros. Tiago 5, de 1 a 8. Tiago está denunciando a forma desonesta com que alguns homens se enriqueceram, não pagando honestamente seus empregados. Poderíamos citar também o profeta Natã, que apontou o dedo para Davi, apresentando seu pecado. Amós, que vai ao rei e o repreende pelo abuso de sua autoridade em cobrar altos impostos do povo. Onde estão os Amós de nossos dias para denunciar os abusos de poder dos nossos governantes? Onde estão os nossos Natãs para apontar aos nossos presidentes, governadores, os seus pecados? Onde estão nossos Elias? Onde está a igreja profética? Espero que o despertamento que hoje acredito que esteja acontecendo seja duradouro e verdadeiro. E me permitam mencionar mais uma área que a igreja deve atuar,
se ela deseja ser transformadora do mundo na área da educação. A igreja precisa ser educadora, uma prestadora de serviço para aqueles que não têm os recursos e não são atendidos pelo governo, pelo Estado. Não encontraremos na Bíblia nenhuma ordem clara de ensinar as pessoas a lerem, escreverem, a trabalhar, a ganharem seu sustento, a se aculturar-se. Contudo, este mandamento se encontra em todo o ensinamento da Bíblia. Jesus disse que veio para servir. Seu serviço à humanidade não foi somente sua morte na cruz, que por sinal culminou com a maior bênção que a humanidade poderia receber, que foi sua justificação por meio da fé, e dessa forma encontrarem vida eterna. Jesus, enquanto caminhava por Jerusalém, Cafarnaum, Gerazim e outras cidades, Jesus alimentou os que tinham fome, libertou os que viviam em opressão demoníaca e muitas vezes sociais. Sua obra não só restaurou vidas espiritualmente, como fisicamente e socialmente. Portanto, amados irmãos, nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos restaurar as vidas espiritualmente, fisicamente e socialmente. Para que possamos restaurar vidas espiritualmente, é necessário que tenhamos êxito em nossa tarefa de evangelização. Quanto a esta, já falamos. Para restaurarmos as vidas fisicamente, é necessário darmos vazão à ação do Espírito Santo para a operação de milagres e curas em nosso meio. Mas também não devemos desprezar os hospitais para atender os enfermos. Pelo contrário, devemos criá-los e sustentá-los, pois através da sabedoria humana, Deus tem curado muitas vidas. Com relação ao físico, não podemos nos esquecer de que as pessoas precisam se vestir, alimentar e, portanto, devemos trabalhar por aqueles que não podem. Devemos repartir nossas túnicas com aqueles que não têm, dividir nossos pratos com os necessitados. Isso eu falo pensando no físico, ajudá-los a se manterem com vida. E para que a igreja possa restaurar vidas socialmente, é preciso que ela dê às pessoas condições para voltar a se tornar socialmente ativa. Muitas pessoas não sabem ler, não sabem escrever, trabalhar com internet, Word, Excel. Precisamos capacitar os não capacitados para tirá-los da margem da sociedade. Precisamos resgatar os marginalizados, sejam eles por causa da miséria, pobreza, ou por causa de drogas, álcool, ou por outras razões. Mas devemos dar a eles as condições de poderem se tornarem parte ativa da sociedade. Eu quero concluir dizendo que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que lutamos pela bandeira da paz, da justiça, da moralidade, não podemos ficar de braços cruzados, assistindo famílias sendo destruídas pela falta de esperança, destruídas pela tristeza da perda de um filho, uma filha, pela impossibilidade de ver seus filhos se formarem e se tornarem cidadãos. O reino de Deus já está presente por meio do seu Espírito que em nós habita. Façamos com que o reino se torne realidade concreta na vida de nossa nação, do nosso mundo, das pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio que se colocarmos em prática estes passos, seremos participantes de uma profunda transformação em nosso meio. Deus te abençoe.